Rapaziada, continuação braba pra nós. Opa, bom, eu lhes apresento um mundo onde quem tem poder e dinheiro pode fazer tudo, mas alguém que não tem nada aparece e bate em todo mundo, bate nos homens, bate nas mulheres, bate em quem bate nas mulheres também. Bora ver? Aprovado pelo Kazuma. A Academia Valhalla, um dos 3 melhores institutos de caçadores de todo o mundo. Todos os anos, vários caçadores tentam entrar neste instituto, mas com a chance de 1 em 500, poucos conseguem. E mesmo entre os que conseguem, somente 150 podem se formar. Já vão vendo que é nível de dificuldade de vida real. No primeiro dia já tem um monte treinando e vale tudo. Tem gente sem nada contra gente com espada na mão. Ó o pau quebrando, paeta! Assistindo eles está o instrutor sênior de combate, Lee Sang-cheon, e após um tempo chega um tal de Yu Min-jong para ver a candidata de sua família que merece toda a nossa atenção. Yo Seon-yeon, da família Yoshin, uma das 5 famílias principais mais prestigiadas da Coreia. Todos que passam por ela são derrotados devido a seu talento com mana e espadas. Ela é um promissor talento, mas não chama tanta atenção do instrutor. Porém, ao ser mencionado que sua família comunicou com um guardião da constelação da família Yoshin, aí sim dá uma chocada no instrutor. Nesse mundo existem 5 escolhidos a serem guardiões da constelação, onde é normal os caçadores receberem a bênção e proteção dos guardiões ou fazer um contrato por isso. Cada um desses 5 guardiões possui um poder diferente. A família Yoshin, o deus da espada. Família Jang-san, o deus dos espíritos. Família Shin-choi, deus das artes marcianas. Família Yoseon, deus dos punhos. E família do Jão, deus dos arcos. Do arco. Yeon, por ter se comunicado com o guardião, é um talento e gênio com potencial incrível. Ela passar nos testes hoje será fácil, diz os dois ali. Isso é algo tão importante que o mundo todo está vendo pelas câmeras. A luta do super talento de 17 anos que será contra Kim Jong Kaek, blá blá blá, 17 anos. Os dois ficam surpresos de como o garoto estava calmo, sabendo quem ele estava enfrentando. Mas confiantes na vitória fácil, a luta começa. Nossa gatinha puxa sua espada, mas nem sinal do garoto. Ela decide atacar. Sua habilidade com espadas era incrível, assim como seu controle sobre a mana, e o ataque foi certeiro. Que desgraça! Misericórdia! Rapaziada, acreditem ou não, ele deu só um murro nos peitos e venceu a luta. Nosso protagonista ficou até decepcionado com a luta. E agora sim, vemos a verdadeira verdade. 300 anos no passado, na Torre da Destruição, acontecia a luta entre o dono da Torre da Destruição, Brace, o Rei da Destruição, e o Rei Marcial, Kim Kyeon-oh. Mesmo com o pé de igualdade, a luta terminou com a vitória do Rei Marcial. O pé aqui, no caso, foi na cara mesmo, não foi de igualdade, não. É verdade. Ao derrotar o Rei da Destruição, que tentava destruir o mundo, ele salvou a Terra, mas seus ferimentos eram muito graves, e quando a torre entrou em colapso com a derrota de seu dono, dali o bravo Rei Marcial não conseguiria escapar. Ele só teve tempo de lamentar, pois sempre foi muito pobre e se tornou caçador para sobreviver, e não vai poder aproveitar seu dinheiro, fama e poder, que ele sempre sonhou. Antes de entrar na torre, ele até impediu seus discípulos de entrarem, pois era muito perigoso, e no fim, foi mesmo. Mas pelo menos foi só ele a ser esbagaçado pelos destroços, então ele morre feliz. E aqui vocês entenderam por que ele mereceu reencarnar, ele mereceu. Você aí que não faz nada, joga videogame o dia inteiro, não vai reencarnar. Você aí que não dá like no vídeo, também não vai reencarnar. É verdade. O Rei Marcial Kim Hyeon reencarnou no corpo do garoto 300 anos depois daquele dia na Torre da Destruição. Seu conhecimento da vida passada ficaram, então mesmo com esse corpo fraco, ele é bem forte. Atualmente na Terra os tempos são de paz, então ele finalmente vai poder ter sua vida de paz que ele sempre quis. Uma coisa boa, né? Mas nada que é bom de verdade. A bendita janela de status reaparece, informando que em 5 anos a Torre da Destruição vai reaparecer e ele deve estar preparado. Ou seja, ele ficou lascadinho. Ele até pensa se ele não deveria ter queimado o corpo do Brace até virar pó ou algo assim, mas pouco importa, lamentar o passado não vai mudar nada. De toda forma, nesta era, as condições da torre devem ter ficado mais fáceis, então ele decide que vai ter sua vida sim, vai aproveitar, mas ainda vai ficar fortinho. E não só isso, o sistema também lhe dá a ordem de encontrar suas armas e memórias perdidas, e para isso ele deve ir para Valhalla, e o sistema dá até o interesse certinho, olha. O prota, mesmo sem saber o que eram essas armas e memórias perdidas, foi até o lugar que ele também não conhece, e foi assim que ele no primeiro dia derrotou a garota mais promissora em uma só porrada. Toma! Morri! No último dia de testes, o oponente do prota era um armário da família Yoseon, rei do punho. O instrutor continuou de olho no prota e dessa vez seu oponente era alguém que sabia o que ele fez no primeiro dia, mas ainda assim permaneceu confiante. Isso porque o prota não apresenta perigo aos olhos dele, e ele até diz que vai matá-lo nessa luta. Só que o armário fala de uma forma que o prota não entende, usando lá umas gírias, e o miserável, quando explica ao prota que vai passar o vapo nele, o prota dá de dedo e manda ele se lascar. Filho da puta, senhor, por que não senta aqui, ó? O
O armário logo fica putaço, seu talento que trouxe aqui era seu físico, seu corpo era perfeito. Com pouco treino ele conseguiu os resultados dos gênios. E lá estava outro gênio sendo humilhado pelo dedo do Prota. Já falei, senta aqui, vai. Mano, só sei que ele foi seco pra cima do Prota, mas no ódio mesmo. E o Prota sabia que esse corpo não era forte como o dele, e isso ele reconhece. E esse mega murro, se ele tomasse, talvez ele fosse de vala. Então ele desvia e logo em seguida dá um rodão no armário. O maluco é estiloso, olha só o risquinho do cara. Aí o Prota mete o famoso golpe que todos conhecem, tapão nos peitos, e mais um com apenas um golpe foi de F. O Prota, que é inteligente a lutar, pensa que por mais forte que você seja, se você for burro, é isso aí acontece. Já fica mais uma lição pra vocês, vai anotando. A próxima é combater nas mulheres sem ser cancelado. Pelo contrário, fazer elas voltarem pra pedir mais, é o punho do amor. O Prota vence mais uma vez e com a certeza que mesmo que seu corpo seja fraco, ele vai conseguir ser um caçador como no passado. E tudo isso foi visto por todos ali e transmitido também. Diversos olheiros e os principais times viram o Prota. Um deles é o próprio chefe da família Usum, rei do punho, que viu a luta e como o exímio artista marciano percebeu o talento do Prota. Ah, detalhe, o armário é filho mais velho dele. Conta o pai que o filho foi esquentado como sempre, atacou com tudo no primeiro golpe e mesmo assim o Prota foi mais rápido. Então está claro que o moleque é um monstro. Ciente que todos vão perceber isso, o velho diz que vai trazer o Prota pra sua família a qualquer custo. Bora ver. A última luta de todas tem uma plateia de gatos e já deixa o Prota puto porque é um bando de adultos babando uma mina de 17 anos. Sendo essa a última luta pra dizer o ranking dos aprovados para Valhalla, seu oponente agora é a segunda filha da família Shoishin. Seu nome é Shoyarin, 17 anos de idade. Pelo menos mais gatinha que a primeira, essa é. Vamos ver se ela é mais talentosa. Seu primeiro ataque, ela analisa a reação do seu oponente. Até fica estranho o clima ali, os dois parados e tal. Só sei que isso chamou a atenção do Prota, ela está usando o seu cérebro, deixou que ele fizesse o primeiro movimento, aí ele saca que ela é melhor do que os outros. Aí lá vai ele com a mão pesada para a direção dela, ele vai mó de boas, bem calmo pro lado da Arin. Ela usa sua espada relampaguejante, todo mundo se impressiona como ela pode usar uma habilidade elementar nessa idade. E o Prota lá, mó de boa. Ela quando vê uma possível abertura, vem potente, vral, cortadão, mas cortou o vento. Ele desviou tão rápido que quando ele apareceu do lado dela, até eu tomei um susto, velho. Imagina ela, rapaziada. Aí já vi aquela famosa mão pesada nos peitos. Ai, dele. Mas não, né, rapaziada? Ela foi pega desprevenida, mas não despreparada, bloqueando o golpe com sua espada. O Prota já dá mais valor pra ela agora. E já ela sentiu o corpo todo vibrar com o impacto e tem certeza que se tivesse pegado nos peitos, ela capotava. Aí mais uma vez o moleque aparece na frente dela que ela nem viu. E dessa vez foi debochado, cara. Desvia dessa aqui agora que eu quero ver. Mano, o porradão foi tão forte que a espada colou no peito e puf, caiu duro no chão. E mais uma luta vencida sem pegar leve porque era uma garota. Kazuma aprova. Com esse resultado, o ranking dos alunos é o seguinte: Kinjou Ryuki primeiro, Shoyarin segundo, Jang Show Online terceiro e uns que o Manhwa não mostrou aí e o resto. Por ter ficado em primeiro na melhor academia da Coreia, é claro que na saída 1 milhão de repórteres vieram em cima do cara perguntando tudo que tem como perguntar e gente tentando recrutar ele para suas guildas. Isso deixou o Prota tão pluto que ele mandou todo mundo pra casa do Cascalho. Toma no cu! Os comentários na internet sobre ele tá aí, ó. Quiser ler, pausa aí. Mais tarde, na Valhalla, os aprovados foram se apresentar. Para o Prota, estar ali não era nada demais. Diferente dos outros, ele estava tão nervoso que ele quase dormiu. Ele percebeu que os moleques apavorados, ninguém queria olhar na cara dele, no zóio. Ele até se pergunta se ele não chamou muita atenção ontem. Chamou não, pô, que isso? Eu que chamei. No primeiro dia, os alunos foram levados para a sala de simulação de porradaria virtual. Lá o professor estava cagadaço, porque nesse ano a turma dele tem 3 gênios das 5 famílias principais. As 2 gatinhas e o armário esquentadinho. Só com isso ele ficou lascadinho das ideias. Aí ele percebe que o cara que esbagaçou todos os 3 também estava na turma dele. Aí não, né, velho? O cara quase desmaia, baixou a pressão e os garai. Quando finalmente ele se acalma e a aula começa, ele se apresenta e já começa a bagunça, teleportando todos para outro lugar. Ou pelo nome da aula, isso aqui é uma simulação. Então todo mundo tá no mesmo lugar e o ambiente mudou. Ele simula um ataque de goblins enquanto emite uma aura de sede de sangue para mostrar o mundo real para os alunos. Isso assusta até os gênios das famílias principais. Para eles são centenas de goblins querendo comer o botico de todo mundo. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio aí. O professor é satisfeito de ter colocado medos nos alunos, mas tem um ali que não sentiu nada. Então o professor chama o aluno e perguntando se ele consegue derrotar os monstros lá fora sozinho. Nisso o Prota para pensar. A intenção do professor era abaixar o ego do aluno hypado perguntando algo para ele negar, porque nenhum aluno tanca isso. Ele estava só esperando ele dizer que não para colocar o moleque no lugar dele. Mas o Prota dá uma risadinha que já deixa o professor pluto até que ele diz que sim, de boas. Aí o professor fica maluco gritando se ele é o
bonzão, tenta lá então que ele quer ver. E rapaziada, vamos aprender com o Prota de novo. Ele pergunta primeiro qual é a recompensa, porque esse daqui deve ser um teste, então ele só vai se tiver uma recompensa. Gostei, o moleque é mercenário, é nóis. É mentira! O Prota disse que só vai se o professor fizer uma aposta com ele. Já tomado pela raiva que o professor fala que vai fazer qualquer coisa que o Prota quiser. Mano, se o Prota fosse, ele tava ferrado, velho, ferrado. O professor ia explicar como os monstros atacam e o Prota fala que não importa, só me dá uma espada, bora lá. Ele entrega a espada e lá vai o Prota sair da barreira de proteção. Todos ficam ali, os alunos com medo lá dentro, o professor desejando o pior para o monstro, então começa. Mano, só fatiada violenta demais e podemos perceber que pelas microexpressões de psicopatia de alguém que passa a tramontina nos goblins rindo, o goblin que veio por trás ele cravou no peito. O moleque rindo e pensando que vai fazer 300 anos que ele não segura numa espada. Como é que é? Oi? Ele tava morto, ele sentia alguma coisa? Não. Quando ele era criança, na sua vida passada, ele não tinha habilidades. E agora que ele voltou para a infância com o talento de quem foi um rei marcial, o bagulho ia ficar louco. Quando um goblin gigante tenta descer a paulada, o Prota só desvia, como se não fosse nada. E todo mundo dentro do escudo vendo tudo. A espada que o professor deu para ele era só uma espada lixo. Então não faz sentido como ele está conseguindo cortar tudo pela frente. Naturalmente, rapaziada, os gênios das famílias principais ficam putinhos com isso. Porém, uma delas fica emocionada? Coroa? Chipei já. O Prota derrota todos os monstros e diz ao professor que o que ele quer é ir para a sala de constelações. Não é para esquecer que era uma promessa, não. Rapaziada, na aula prática o Prota foi como um deus. Na aula teórica todo mundo de boas e o Prota destruidaço. A batalha mais difícil que ele teve em 300 anos. O Prota se lembra que ele nunca foi pra escola na vida passada. Então esse negócio de matemática é difícil demais pra ele. Na hora de todo mundo ir embora para os dormitórios, o Prota vem pensando sobre as tais constelações, pois ele não conhece sobre elas. Há 300 anos atrás não existia nada disso. Ele entendeu na aula que constelação é um termo dado para aqueles que alcançam uma grande fortuna e são tratados como deuses. Normalmente todos são caçadores. A Valhalla, que é a terceira maior academia do mundo, que é na Coreia, tem várias relíquias de constelações. E ele pensando sobre várias coisas do mundo e tal, o que interessa mesmo é que alguém estava seguindo ele, rapaziada. Aí corta a cena rapidamente para a sala dos professores, com o professor recentemente humilhado relatando a sua aula para o instrutor sênior, sobre como o monstro matou 120 monstros goblins, e descobrimos que o Prota, ou pelo menos seu corpo, ele é um órfão sem nome, não tem nenhuma linhagem poderosa, e ele não esconde nada, pois alguém que escondesse seu passado não faria sentido ele se expor tanto assim no primeiro dia que aparece. O professor pede autorização para o instrutor para levar o Prota onde ele pediu. E para consolar o professor, que estava lamentando porque tem 3 alunos de famílias nobres, o instrutor diz que pelo menos ele não tá com um gringo de intercâmbio da Inglaterra. Aí sabendo que outro professor tá com uma merda dessa, ele fica melhor. Nada como saber que seu vizinho tá pior que você, né? Assim. Voltando ao Prota, a Arin foi até ele por quê? Isso porque ela chegou lá e ficou encarando o cara só, não falou nada. Fala aí, pô, o que você quer? Quer apanhar de novo? Sim. Mentira, pô, ela foi até ele pedir para ensinar esgrima para ela. E o Prota é direto, diz que não, sem pensar muito. Ela insiste e pergunta por que não. Ele fica até incomodado e diz que só não quer, então não. Aí, rapaziada, antigado, hein? Se ele quisesse, beleza, mas se ele não quer, não quer e acabou. É simples, sem ladainha de Red Pill. Depois disso, o Prota diz que vai embora, mas a maluca responde o quê? Me ensina esgrima. Mas eu já disse que não, carai. Aí o moleque pergunta se ela não está surda, ela diz que não, manda ela literalmente vazar, vai embora. E adivinha, ela fica pra trás pensando e pensando. Me ensina esgrima. No dia seguinte, o Prota riou que estava de boas na sala de aula, pensando como seu corpo é fraco, o controle de mana é horrível, o poder mágico é 0, e uma forma de melhorar isso é achar aquela coisa. Daí de repente chega alguém pra falar com ele, um tal aluno problemático de intercâmbio da Inglaterra, Minoxidil? Não, Rockdil Ventric, da família Ventric, e sua assistente Yuria de Félix. Mas o Prota não sabia da existência nem da escola, não ia saber desse cara. Quem eu sei? Eu não conheço você. Aí o arrogante fica bravinho, pensando que o Prota é ignorante mesmo, mas ainda assim fica calmo, explica sobre sua família e pergunta se ele não quer ser mais forte. O malandro explica sobre as famílias principais e suas linhagens afiliadas e como nunca um afiliado pode chegar ao topo. Mas a família Ventric é diferente das outras, pois tem o guardião de constelação na família. Sua influência é gigante no mundo todo por causa da máscara de bico? Ué? O Minoxidil é famoso, influência e poderoso demais, e por isso a Academia da Inglaterra o expulsou com uma comoção besta. Porém, isso não foi o bastante para pará-lo. Conta ele que com seu poder e influência ele pode tornar até alguém plebeu um nó. Cala a boca, já cansei dessa merda. Caralho, o moleque trava no ódio. Ele até pergunta pra ter certeza se ele ouviu bem o que o Prota falou pra ele. E rapaziada, o Prota responde ainda mais agressivo. Fala que ele é um idiotão e não está interessado
focado nele. Ele só quer o hype do Prota por causa do exame de admissão na academia. O cara ficou pra explodir, inclusive podia ter explodido mesmo. Só não aconteceu isso porque alguém mandou o aluno vazar logo. O arrogante com raiva querendo saber quem falou assim com ele era o instrutor sênior. Não, o instrutor joga na cara dele que não importa quem ele é, de onde a família dele é, ou obedece os professores e instrutores aqui ou é rua. E o moleque calou a boca na hora. Depois de ser humilhado, ele foi embora da sala do Prota, mas disse que eles vão se encontrar novamente. E o Prota lá, dando maior importância mesmo. Indo embora depois da aula, pensando no que ele aprendeu na aula, alguém cerca ele por trás de novo. Quem tá aí, ô carai? Me ensina esgrima. Tem demência? Ela de novo veio pedir ao Prota, ele disse não e foi embora. Corta a cena pro dormitório do arrombadinho da Inglaterra, quebrando as coisas de raiva. O pior tipo de gente que tem, ó. O cara foi humilhado pelo Prota e desconta as coisas nas coisas. Pra provar que ele é um arrombadinho, ele ordena a Yuri a fazer algo que ela não quer. Aí daí ele pega ela pelo cabelo e agride ela, mano. Ele ameaçando a garota de expulsá-la da família Palácio e outras coisas até que ela aceita. A ordem dele é ligar para um tal de Dissera e mandar eliminar 2 pessoas. Uma delas claramente é o Prota. Não, comenta aí. É só que quero ver muito o Prota atropelar esse cara igual uma patroa? Fala aí, rapaziada. Enquanto uns têm ódio, o Prota está no seu quarto, treinando magia. Porém não dá em nada, pois seu corpo é lixo se tratando de magia. Serve pra nada mesmo. No meio do treino ele lembra da maluquinha perseguidora dele. Ela foi atrás dele pra todo canto e sempre que ele ia confrontar ela por isso... Me ensina esgrima. Ele já não sabia o que fazer pra tirar a garota do pé dele. Ele mente, dizendo que por 10 milhões ele dá uma aula pra ela. Esse era o preço. Ele já disse isso virando as costas pra ir embora. Mas aí a mina pede o celular dele. Sem entender, ela toma o celular da mão dele, adiciona o número dela, devolve o celular na bolsa, celular na mão dele, eu já achando que ela ia chamar ele pra sair, como aí a maluca transfere 100 milhões pra conta dele. Me ensina esgrima. Não, não quero. Rapaziada, ele devolveu o dinheiro e disse que era pegadinha, garai, foi embora. Mano, a mina milionária pagou 100 milhões assim do nada. É tipo alguém no Brasil pagar 400 reais pra... Peraí, não, errei aqui. Ele mais tarde pensou se talvez não deveria ter aceitado e ter um dinheiro, mas logo mudou de ideia, porque dinheiro não vai ser problema quando ele tiver aquilo. E falando naquilo, bora atrás daquilo. Com o drip de escavador, o Prota vai atrás daquilo. Ele estava atrás de um dos cofres escondido há 300 anos atrás. Nas montanhas da academia, ele sabe que deve ter pelo menos uns 3 ou 4 cofres que ele deixou no passado. Com a pouca magia que ele tem, ele emite uma onda de mana para rastrear os cofres. Encontrando no local, puxa a pá, dá-lhe escavar. O corpo dele é tão fraco que não deu um minuto cavando, tava morrendo de cansado, velho, parecendo eu. Então ele dá uma descansada pensando se deveria ter escondido o cofre mais raso no passado, aí ele dá-lhe cavar de novo. Demorou a noite toda até que ele conseguiu achar o cofre. Depois de procurar a fechadura, ele faz uma chave que só quem sabe a forma consegue fazer ela com mana e abre o cofre. Cofre fechado, cofre aberto. Pendura e tamo dentro, rapaziada. O lugar é cheio de ouro, mas o que ele quer mesmo não é a grana, mas claro que ele vai pegar também. As pedras de armazenamento de mana era o que ele queria. Fazem cerca de 300 anos que ele deixou isso aqui e ainda estão no talo, transbordando mana. Agora sim ele vai ter mana pra dar um upgrade no corpo fraco dele. Além disso, aqui tem tanto ouro que ele não consegue carregar tudo, então ele vai levar só as coisas mais leves. No outro dia, na escola, depois de passar a noite toda cavando, os músculos tava pegando fogo, tava derretendo de tanta dor. Prota, velho, você é louco. E daí chega a maluca lá. Me ensina esgrima. Prota fica até com dó da insistência dela e até pesquisou sobre a sua família. A família Shoishin é a única que pratica esgrima, então ele pergunta por que ela não aprende com a própria família. E a resposta dela é... Me ensina esgrima. É mentira! Brincadeira, rapaziada. Ela diz que tem que ser ele, porque ela nunca viu alguém na família dela manejar esgrima melhor que ele. E o Prota fica igual eu. Ué, o pai dela é chefe da família de esgrima. Não é melhor que o Prota, não? Na hora que ela responder que não ou que sim, um professor vem e chama o Prota educadamente. Por que agora? Eu tava aqui marcando o esquema aqui, ó. Mas é sobre aquele negócio que você pediu antes lá, de ir na sala dos constelação lá. É agora ou nunca? Rapaziada, a mina não para. Ela ia pedir mais uma vez pro Prota ensinar ela. Mas então ela desiste, e por milagre. Aí então o Prota diz que amanhã, às 6 da manhã, no campo de treinamento, ele vai dar uma aula. Nem ela acreditou no que ela acabou de ouvir. Uma aula de graça. O que é? Você não quer, não? Me ensina esgrima. Sala dos professores. Rapaziada, o professor diz que tem que ser rápido, porque ele vai ter uma aula agorinha. O pedido do Prota para ter acesso ao prédio das constelações foi aprovado. Ele só precisa ir ao subsolo da escola, porém só pode ir no primeiro andar, nada de ir pro subsolo. O Prota diz que beleza, hoje à noite ele pode, depois da aula. E o professor fica surpreso do Prota não achar ruim de só poder ir no primeiro andar, não poder ir no segundo adiante. Ó, quem lembra da mensagem do sistema lá no começo, só fica a dica. Cortando para a noite, o professor foi levar o Prota para o tal prédio subterrâneo onde estão os tesouros
tesouros da Academia Valhalla, as salas das constelações. O lugar é fortemente vigiado, tem mais segurança aqui que na entrada da academia, e isso mostra o quão importante é esse lugar. O Prota consegue observar que as paredes da torre acima são cobertos por selos de proteção de magia até o talo. O Prota pergunta logo como alguém, hipoteticamente, faria para descer pro segundo andar aqui. Rapaziada, o professor, suspeitando de ideias erradas, diz que você seria preso ou expulso por tentar e não ia conseguir mesmo. E não só isso, diz o professor que no segundo andar o poder das constelações flui livremente. Alguém que entra lá tem sua mente estilhaçada pelo poder e fica louco. Aí o Prota fala que entendeu e achou legal ser expulso, ficar preso, ficar louco, mente quebrada, é legal. O moleque meteu umas perguntas dessas antes de entrar, o professor já pensa duas vezes se ele vai se envolver em um problema por conta desse moleque. Ele ficou duvidoso agora, mas depois que ele entrou não tem o que fazer. Lá dentro o Prota confirma, o sistema diz que no quinto andar subterrâneo estão as armas e memórias dele, porém ele não pode entrar, mas ele veio aqui pra isso, então ele só desce mesmo, rapaziada, bora? E enquanto ele desce as primeiras escadas, ele vê um monte de cofres e nada, e pensando se ele devia descer mais, o sistema aparece e diz que os requisitos foram cumpridos. Toma, o sistema avisa que ele vai ser movido para o salão principal. Sumiu! Ficando tudo preto até que o Prota vê o antigo rei da destruição, que o reconhece. O Barshi diz que fazem 300 anos desde a última vez, é um grande reencontro. O cara nem terminou de falar e já tomou logo um socão na boca. O Prota ficou puro ódio, rapaziada. O cara pede pra ele se acalmar e tomou outro soco do outro lado também. Aí ele pede mais uma vez e toma um terceiro soco na boca. Mano, falar pra vocês, depois de uns 40 socos, aí o Prota fica cansado e aí sim vai poder conversar. Então o Prota começa nas bicudas agora. Caralho, velho. 32 bicudas depois, o Barshi consegue falar. Ele diz que esse mundo é imaginário, um espaço dentro de uma relíquia, e esse corpo não é o corpo real dele, por exemplo. A explicação disso é que o Rei da Destruição se tornou uma constelação, mas o Prota cagou pra isso. Toma! 30 minutos depois o professor esperou do lado de fora, e esse era o tempo que o Prota tinha pra ficar lá dentro, e lá vem ele saindo, sem problemas. O professor, aliviado, ainda pergunta se ele não fez nada errado lá dentro mesmo. E o Prota disse o seguinte, ele não fez nada, e se ele tivesse descido do primeiro andar, a mente dele teria se estilhaçado, como ele falou, não é? Então eu não fiz nada. O professor concordou, então ele vai embora. Olha que moleque safado esse Prota. No caminho ele pensa a respeito do diálogo que ele teve com o cara, 99% soco na boca, e aquele 1% ele perguntou se foi o Rei da Destruição que mandou aquela janela de sistema, avisando que em 5 anos a Torre da Destruição iria reaparecer. Não tô lembrado não. Toma! Rapaziada, o Barshi disse que não foi ele mesmo. Além disso, ele fala que ele também recebeu uma janela de sistemas dizendo para recuperar as suas memórias, se reencontrando com o reencarnado Kim Hyuk. Conta o cara que no passado, uma pessoa misteriosa que o tornou dono da Torre da Destruição, mas o resto ele não se lembra, pois não tem suas memórias. Diferente do Prota, que se lembra de tudo do seu passado. Ou vai que ele esqueceu que esqueceu do seu passado e ele acha que não esqueceu. Tem isso aí. É verdade. Eles contam um a outro sobre as suas mensagens na janela de sistemas e o Barshi diz que o Prota talvez recupere suas memórias assim que ele recuperar a sua arma esquecida. Inclusive, o Barshi diz que a arma do Prota é uma das 4 relíquias sagradas atualmente. O próprio Barshi virou uma constelação porque usou a relíquia do Prota. O Prota ficou puto de novo. Toma! Agora quem não entende nada além de nós é o Prota. Sua espada virou uma relíquia e dentro da sua espada tem uma constelação, que é seu antigo inimigo que ele capotou na Torre da Destruição. Mas o lado bom é que ele saiu de lá com sua espada. O moleque roubou a relíquia da academia mais importante do país. Beleza, pô. Segurança máxima mesmo. Sabe o que falta agora, rapaziada? Figurante pra apanhar, tá demorando. Uns moleques veteranos do segundo ano da academia vagabundando viram o Prota e foram testar se ele ter ficado rank 1 do exame. E é grande coisa mesmo. O Prota de boas querendo saber se eles vão querer apanhar, e os moleques dizem que sim. O primeiro vai ser o Careca, e o Careca não tem vez não. O Prota mete logo um bicudão na garganta mesmo, depois no peito, uma pesada na boca, e o Careca voa passando pelos caras e só para por causa do muro. O figurante tirou o olho do Prota por um segundo, ao que ele olhou de novo, o Prota tava com a espada pra fora. E quando o Prota falou pra todo mundo vir junto, eu já tinha ido embora na hora, velho. Não tem como. Eles acabaram de ver. Eles conseguem fazer isso aí? Não conseguem. Então tá óbvio que o cara é mais forte. Só vai embora então. 3 horas atrás, o loirinho estava no quarto do aluno arrombadinho da Inglaterra, e foi esse cara que ele contratou pra passar o verão no Prota, e como recompensa ele iria ajudar a sua família. O moleque da família Sunrise aceitou lidar, pois como alguém do segundo ano é impossível perder para alguém novato do primeiro ano, pois todos que passam para o segundo ano em Valhalla são aprovados quando vão ao quarto andar e fazem um contrato com uma das constelações.
questões. Alguém que é um segundanista, um contratante, ele tem certeza que não podia perder por um aluno novato. Foi o que ele pensava até agora. O prota veio quebrando um por um dos caras, velho. Gordinho, toma na boca também. Toma. Um dos caras pulou pra pegar o prota de surpresa. Errou feio. Toma. Ele nem parecia que estava lutando. Quem demorasse pra atacar, o prota disse que iria bater mais forte. Isso deixou os caras na dúvida se fugiam ou apanhavam. Vai, cabeça de lâmpada! Toma. Todo mundo morreu. Mano, foi todo mundo esmagado. Não sobrou um acordado. Então o prota acorda o chefe dos malandragens com um tapão na cara e pergunta só o básico. Quem é você? E o cara responde. Pergunta se é normal os segundanistas usarem armas contra o novato. O cara diz que depende. Pergunta quem mandou eles. E isso o cara não responde. Mas o prota não fica bravo. Ele diz que lealdade é bom mesmo vindo de gente contra ele e vai embora. E o figurante ainda teve a coragem de ameaçar o prota dizendo que ele seria expulso quando descobrirem que ele brigou na academia. Beleza, o prota diz que espalha lá que alguém do primeiro ano derrotou 10 malucos do segundo ano mesmo. Se acreditarem, os 10 vão ser expulsos também. E aí acabou a chance de 10 pessoas entrarem em guildas e terem um bom futuro. Já pra ele que é um talento absurdo, acho que não vai ser um grande problema. Mano, não sei se vocês sacaram, mas o prota ganhou do cara na porrada e no argumento, velho, o cara é um monstro. Caralho, o maluco é brabo. Mais tarde, o arrombadinho da Inglaterra estava esperando a ligação confirmando que o prota foi amassado na porrada pelos contratantes. Quando a ligação vem, o moleque só diz: Eu estou tirando esse trabalho das minhas mãos. O quê? O que que você disse? É melhor você não entrar no caminho daquele cara. Adeus. Não! O arrombadinho pede pra eles pelo menos denunciarem o prota pra academia. Se fizerem isso, a família do arrombadinho pode bancar a vida deles quando forem expulsos. Mas ainda assim os moleques se negam e dizem que nem isso é o bastante pra arrumar o inimigo daquele. E agora sim, adeus. Toma. E por isso, rapaziada, Minoxidil Ventrique pediu para um membro renegado de sua família vir para a Coreia cuidar do prota pessoalmente pra ele. Um maluco psicopata. Ah, agora ficou bom, né? No dia seguinte de manhã, lá estava o prota pra treinar. Ele tinha marcado com a gatinha do Me Ensina Esgrima. Enquanto ele dava aquela alongada braba, ela aparece pra aula particular. Ela já chega falando Me Ensina Esgrima pra não perder o costume, mas a resposta do prota é não. Antes de aprender esgrima, eles precisam melhorar o condicionamento físico. E a cabeça voada não entende nada além de Me Ensina Esgrima, é claro. O prota coloca ela pra alongar porque hoje elas vão suar. Ele notou que atualmente as pessoas treinam só a mana e esquecem do físico, e isso é um grande erro. A Arin mesmo tem muita mana, mas se correr 20 metros, desmaia igual eu. Começando o treinamento, 20 mil flexões. 1, 2, 3. Agachamentos pra dar aquela tunada no glúteo e mais um monte de exercício de academia mesmo. Só sei que depois de quase uma hora, o prota diz que isso era só o começo. Quando ele fala que vão correr 20 km agora, velho, a mulher entra em choque. Eu não estou suportando mais. Depois, na sala de aula, o prota só com aquelas dorzinhas boas do pós-treino, já a Arin quase entrando em coma de dor, ou o braço tremendo sem parar. Nesse dia de muita dor, a professora diz que vai aplicar um teste e pede silêncio para todos. Será um exame sobre monstros dimensionais. Todo mundo quieto. A prova vai testar o conhecimento sobre como lidar com monstros, principalmente. A mina com o zóio da Makima consegue fazer de boas. O armário loiro parece que não sabe muito. A Arin escreve em esgrima em todas as respostas que ela conseguir, porque a dor não deixa. O prota já até acabou a prova e está esperando a professora recolher os testes. O cara é potente até para escrever, rapaziada. Quando dá a hora, ela avisa que acabou e manda recolherem as provas para ela. A Arin aqui nem consegue virar o pescoço, a coitada. O prota arregaçou ela no treino, velho. Depois de recolher os testes, a professora vai embora. O rei da destruição, que agora vive dentro da espada do prota, consegue falar com ele. Inclusive pergunta pro prota se ele tem certeza das respostas que ele der. Você é maluco? Não. Logo vemos a professora na sala dos professores, nada contente com alguma coisa. A mulher chegou ao ponto de ficar enfurecida com as respostas do protagonista. Ah não, velho. O que esse maluco escreveu? Quem ficou curioso, já deixa o like aí pra nós saber. Enquanto ela corrigia a prova dos seres humanos normais, outro professor passa por ela querendo saber como foram os alunos dele. Ela diz que foram todos muito bem, como esperado da nata da sociedade. Ele ia saindo de boa, já que ele é o responsável por essa turma, mas na hora que ele escuta o nome do prota, o bicho até engasga com o todinho. A professora xingando o prota lá. Então o professor volta preocupado com isso. Ela diz que o prota está zombando a sala com essas respostas. Diz que na próxima aula vai esfregar isso aqui na cara dele. Então já bora pra semana que vem na próxima aula dela. Todo mundo de pé no começo da aula. Ela manda Kim Jong-hyuk dar um passo à frente. Ele vai lá, mó de boas. O objetivo dela é confrontar as respostas dele na frente de toda a sala. De acordo com ela, não existe lugar no mundo que as respostas dele façam sentido, e pergunta se ele levou a prova a sério mesmo. Ele diz que sim, então ela começa. Pergunta número 1, como lidar com um Goblin? A resposta dele é, murrão no estômago. Pergunta número 2, quando 8 Goblins vêm tarados na sua direção, o que você faz? Resposta do prota, eu mando todos para o inferno.
A professora pistola com essas respostas dele. Outra pergunta foi: o que fazer contra um monstro com defesa muito alta? Pra ele, é só arregaçar a defesa do mesmo jeito, tá tudo certo. Um murrão nos peitos resolve tudo. A professora quase fica maluca porque o cara de pau confirma todos os absurdos da prova. Sendo assim, ela quer que ele prove as respostas dele na prática e ativa a sala de simulações. Ela sumando um goblin de pedra com defesa muito alta e tarado. Ela diz pra ele fazer o que ele disse na prova então, que é dar só um golpe e pronto. Em nenhum momento o Prota fica brabo, pelo contrário, educadamente abaixa sua prova, vai pegar a espada e vai em direção ao Goblin. A professora sabe que ele derrotou 120 Goblins na aula do outro professor, mas contra um Goblin de pedra com super defesa é totalmente diferente. Quando eles se atacam, ela estava confiante. Que desgraça! Rapaziada, jogou a espada no estômago do Goblin de pedra que se estilhaçou todo e foi de vala. Ele ainda fala: como eu disse antes, só uma no estômago, tudo se resolve. A Makima do Paraguai, o armário e o resto todo ficaram em choque. Só a Arin, que já sabe dos hacks, não ficou tão impressionada, mas ficou. A professora também ficou impressionada. Ela quer saber como essa miséria fez isso. E o miserável, não é o miserável, ele fala que é só acertar no estômago mesmo. Não tem segredo. O miserável é um gênio! A mulher vai ficar maluca com esse cara, velho. Ele querendo saber se já acabou, ela não desiste. Agora a pergunta número 2. 8 goblins tarados de raiva indo em sua direção. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Na caverna, 3 goblins viram ele. O teste é usar estratégia pra não deixar esses goblins chamarem os restantes. Mano, antes dela acabar de pensar, o Prota pega um, pega o outro, mete a espada na boca do último e falar pra vocês, ele só não deu chance pros goblins mesmo. Ele nem pensou nesse negócio de evitar de chamar o restante, não. E foi assim que a professora aprendeu que todas as respostas dele também estavam corretas. Miserável! E assim se passaram muitos dias. Mais treino físico pro Prota, de boas, a Arin do lado, tentando sobreviver ao treino. No final de cada treino, a coitadinha não consegue nem ficar de pé, velho. O Prota se cansa, mas ela parece que nunca treinou na vida. Igual eu. Quando ele pergunta como ela faria para enfrentar os monstros da aula, a resposta dela é simples: pegar emprestado o poder das constelações. Ou seja, como o Prota pensou antes, eles ignoram o treino e dependem dessas constelações. E não é que o Prota seja contra fazer isso não, mas ele pensa: se você entrar em uma dungeon com restrições de magia, ou se uma luta for muito longa e você ficar sem mana por lutar por muito tempo, ele sabe que são muitos os riscos de depender disso. E o Prota pergunta para ela se ela acha que os exercícios para melhorar a estamina que ele tá passando são uma perca de tempo. Ela diz que acha que não, mas é só porque ele diz que só depois disso ela vai poder aprender esgrima. Ele pergunta se é só porque ele mandou fazer. E ela fala que sim. Tá brincando comigo? Depois disso o Prota fala que o treino dela acaba por hoje. Mas na verdade, se ela quiser continuar, também pode. Mas ela não aguenta, né? Então ele manda ela ir embora, minha filha. Vaza! Rapaziada, para o nosso protagonista, a base de tudo é ter um físico poderoso. Depois focar no controle de mana. E por isso ele foca tanto nisso primeiro. Ao lado dele, o armário estava treinando e ele nem tinha percebido. O cara perdeu para ele, mas nem por isso ele é um folgado. O cara tá lá de boas na dele. Fala o armário que treina aqui todos os dias pelas manhãs. Quando ele vai embora, o Prota reconhece que o armário, por exemplo, tem um físico já monstro, excelente, mas falha no resto. Já a Arin, o Prota diz que tem um grande controle e observação sobre a mana, mas falha no resto. Depois de treinar um monte, o Prota olha o sistema, a missão que foi dada. Ele foi até o subsolo pegar a arma e deixou uma réplica no lugar. Agora foi colocado um próximo passo em sua missão: ir até uma casa na floresta de Valhalla. A real, rapaziada, é que se não fosse o sistema, o Prota não estaria na escola e sim aproveitando em outros lugares, dando um soco na boca do Brace, por exemplo. E além disso, ele quer descobrir agora sobre essa tal reencarnação. No mesmo dia, corta a cena para a Inglaterra, a mansão dos Ventric, a família que gosta muito de máscaras do tempo da peste negra, a vice-dona da casa, Adélia Ventric, que é gata. O mordomo reporta a ela sobre missões e sobre Minoxidil Ventric na Coreia, que ordenou que chamassem Viscera. Esse maluco é a ovelha negra do clã Ventric, porque ele fez vários crimes e atitudes ilegais com o nome da família, coisa do nível de capotamento etéreo de 5 alunos da escola por discussões simples. Ele foi expulso do clã aos 20 anos de idade e anda por aí no mundo solto. Por saber do contato do Minoxidil na Coreia com essa escória, a Adélia e Amanda ficarem de olho no Minoxidil e avisar que se ele entrar em qualquer tipo de atitude suspeita, vai ser expulso da família também, igual o tal do Dissera. Rapaziada, a Adélia, no que podemos ver aqui, é gata e honesta. Ela é contra os malditos que usam o poder da família em mérito próprio. O motivo dela ser contra é porque o poder da constelação de sua família é todo pra ela. Para nos dar exemplo, a próxima aula do Prota é uma aula onde o tema é mostrar que aqueles que usam os poderes das constelações para o mal são malfeitores. Esse corpo
Tá uma porra. E será que quem tá vendo o vídeo agora tá com a coluna torta também? Não sei. Rapaziada, na verdade o Prota disse que no passado o seu corpo original era pior do que esse nesta idade. Na verdade, mesmo que seja estranho um corpo fraco em comparação ao seu no final de sua vida, esse daqui é muito melhor e evolui mais rápido que o seu corpo anterior. Basicamente, o dono original desse corpo não era pra ser fraco, isso ele não sabe ainda do porquê. Na real, não sabemos o que aconteceu com o moleque dono desse corpo ainda, mas quanto ao dono do corpo, o Prota não tá nem aí, rapaziada. Nisso aí ele tá de boa, foda-se quem perdeu o corpo, agora é dele. E rapaziada, a Makima chama e passa um bilhetinho pra ele no meio da aula. O que será isso aqui que tem escrito? No papel tá escrito: ei. Ele não entendeu nada. 200.000 horas depois, na última aula, o professor responsável avisa que nesse fim de semana terão permissão para saírem da academia, mas devem avisar o campus disso. E lá estava indo o Prota avisar. Como sempre, suas respostas não tinham como ser mais simples. Aí do nada, alguém chama ele. Ei. Ele já vira pra ver a Makima do Paraguai. O Prota já pergunta logo se ela também acha divertido seguir os outros por aí. O bilhete mais cedo com ei, ele respondeu com o quê? Mas ela não respondeu de volta. Por isso o Prota já fala logo que ele tem que entregar isso, então ela diz logo o que quer. Mas daí ela fica toda envergonhada. Então, é que tipo, sabe, é que... Mano, o Prota fica vermelho de raiva e manda a maluca serelar logo. Miséria! A riquinha, mimada, do nada foi chamada de maluca. Aí sim ela desembucha, mas o que ela pergunta é porque ele chamou ela de maluca. O que ela queria era perguntar para o Prota como ele fez aquilo. Com uma espada fraca, sem magia, ele destruiu um Goblin que era impossível de destruir. Ela queria perguntar como para ele, mas o orgulho dela não deixava ela falar. Quando parecia que ela ia perguntar, o professora do nada aparece perguntando o que a maluca ia perguntar. O Prota, mesmo sem entender porque todo mundo vem pra cima dele em todo lugar, pergunta se ela não odeia agora por causa do que aconteceu na aula que ela passou vergonha. A professora diz que não liga pra isso, ela acreditava que só havia uma forma de lidar com aquelas situações. Ele abriu os olhos dela, agora ela é grata. O Prota vai embora e ela sendo arrastada pelo moleque pedindo pra ele ser assistente dela e ele recusando. E nisso, a maluca ficou lá, sobrando, e nem conseguiu fazer a pergunta. Sei não, hein? Logo assim também tá ficando coradinha no Prota. Vocês botam fé? Não. Não, comenta aí, o que vocês preferem, Makima falsa ou a maluca da esgrima? Fala aí, eu sei. Voltando para o seu quarto à noite, o Prota tem um PC, mas é no celular que ele pesquisa um lugar que ele possa vender os tesouros do seu cofre. O lugar que ele encontra se chama O Mercado. É um lugar onde as pessoas de todo o mundo podem fazer negócios. Ele é conhecido como Mercado Negro porque malfeitores utilizam dele também. Observa o Prota que esse mercado é ilegal, mas ainda assim o governo não interfere, isso porque ele é criado por um guardião de constelação. Quando ele pesquisa para saber como ir a tal mercado, uma mensagem da Arin. Ele pergunta logo o que é, e ela responde que não pode ir pro treino amanhã, porque vai viajar. E esse kkk do Prota, que ela não entende, segundo eles quer dizer boa viagem. Mano, eu acho que o Prota viajou agora, velho, tá maluco? Quando ele explica, ela manda uns coelhos mal felizes e o Prota não gosta de pá furado, então já corta o papo. Desligando o celofone, no dia seguinte ele vai até o tal mercado. Dentro de um café abandonado, ele entra e o próximo passo diz pra ele virar à direita. Numa porta você sai no outro lugar que já é de noite, o famoso portal. Esse lugar parece familiar para o Prota de sua vida passada. Mas antes de ele pensar muito sobre isso, alguém chama por ele. O homem de jaqueta de couro é quem recebe a taxa de 2 milhões de dinheiros para você ter acesso ao mercado. O moleque tira um tijolo de dinheiro que ele ganhou no prêmio de ficar em primeiro na classificação da Valhalla. Nosso objetivo aqui hoje é vender algumas joias, rapaziada. O jaqueta de couro explica como funciona o mercado e recomenda a loja do Morris no final das ruas. Antes do Prota ir, o jaqueta de couro diz que todos aqui usam máscaras para permanecer anônimos e dá uma máscara Dumble para ele. Opa, muito obrigado, de nada. No lugar, todo mundo com máscara de gatinho mesmo. A tal loja do Morris, o Prota chega dizendo que tem uns bagulho pra ele avaliar o preço. Ele tira da mochila só uma bolsinha e joga na mesa. Mano, quando o Morris pega os anéis pra dar uma bisoiada no monóculo, o cara quase morre do coração mesmo. Um artefato da Era da Destruição. Não, ele tem que checar um por um dessa bolsa. Ele vê que todos eles são uma relíquia de uma era antiga. Sendo assim, esse moleque... Quem é esse moleque pra ter isso mesmo? Ele pensa. O Prota pergunta quanto custa os anéis e o maluco em choque não responde. Ele até pergunta pro Prota como ele conseguiu esses anéis. Aí o Prota mete logo o papo, dizendo que essas perguntas não eram pra ser feitas aqui. Aí o cara pede desculpas, foi mal, senhor. A questão é que eles são tão caros que ele não tem dinheiro pra comprar todos. Então ele dá a ideia pro Prota leiloar os anéis no mercado. Porém isso demorariam semanas. Então por isso o Prota insiste em saber quanto eles valeriam lá. E o valor daquela... Mano, dá uma chocada no Prota de tão caro que é. Vamos aqui a uma aula de prioridades. O Prota sabe que esses itens eram raros em sua vida passada, mas não valiam tanto assim em seu tempo. O vendedor diz que só tem 1/5 do valor do que eles valem, ou seja, 5 vezes menos, e mesmo assim o Prota diz que vai levar nesse valor. Mas o porquê disso? O vendedor quase
congela ouvindo isso. Os artefatos da Era da Destruição são valiosos por causa de sua idade. O principal motivo é que depois da Era da Destruição foram quando surgiram as constelações. E quem possui esses artefatos são os mais bem vistos pelas constelações de rankings mais altos. E olhando bem de perto, ele tem certeza que são verdadeiros. A energia da destruição ainda é forte neles, então Morris comprou todos eles. Algum tempo depois de ele fazer essa aquisição, alguém foi até ele, rapaziada, sei não. O prota volta pra casa de boas, ele vendeu as joias por 5 vezes mais baixo do que ele conseguiria, mas foi porque ele queria dinheiro vivo. Olhando no celular, ele tinha 2.300.000 dinheiros, ele pagou 2 milhões pro mercado, vendeu as joias e agora tem 2.500 milhões de dinheiros, velho. O cara tá rico. Ele ia voltar pra casa de boas, mas daí o telefone toca. A professora Entrona pegou o número dele com a escola e praticamente obrigou ele a ir almoçar com ela. Ela disse que ia pagar o almoço, então como é de graça, o moleque vai, só por isso. Não, peraí, vocês devem ter ficado curiosos sobre Morris. A pessoa que apareceu lá é chamado de Gato Preto. É o dono do mercado, até por isso Morris ficou gelado com o cara ali. Eles nunca se falaram em anos dele trabalhando no mercado. O motivo do contato é que Morris pediu pra participar do leilão pela primeira vez em anos. Ele quer saber o que ele tem. O Gato Preto, na verdade, trabalha pra constelação que é dona daqui. Ele olha os itens com antecipação pra poder saber se a constelação dele tem interesse nesses itens. E assim que a constelação ficou... Mano, ela ficou assustada. A constelação do outro lado queria muito o anel do Morris. Então ele é? Rapaziada, e foi assim que Morris perdeu o anel. Morreu. Agora voltando à professora que chamou o aluno no final de semana pra almoçar e pagou uma pizza, uma pratada de macarrão com camarão, foi pra pedir pra ele ser assistente dela mais uma vez. O moleque diz não sem pensar muito sobre isso. Qualquer um ia querer muito isso, mas o prota nem aí. E ela argumenta que ele pode conseguir uma bolsa de estudos, auxílio em dinheiro, também pode escrever um artigo com ela. Mano, ela só faltou oferecer o butico e mesmo assim o prota não quer. Tudo o que ele quer é chegar no centro da grande floresta por causa dos sistemas. Essas percas de tempo só vão atrapalhá-lo. Como última tentativa, ela oferece informação em troca dele ser assistente dela. O prota mesmo assim não queria, mas a mulher não ouve e começa a falar sobre a Sho e Arin, porque eles são próximos, ela acha, e de como ela vai ser deserdada da família dela. Ah é? Tô nem aí, tá vazando. A professora tentou usar tudo que tinha e não conseguiu. O prota só ficou curioso porque ela é tão rígida na sala de aula, mas fora da sala de aula ela é tão infantil assim. E pra ela disse que lidar com os monstros é algo muito sério. Não tem como não ser tratado de forma muito séria nas aulas. Se não tiverem medo, podem subestimar e acabar capotando em qualquer dungeon. O prota matou a curiosidade dele, fala que é beleza, então falou tchau. Rapaziada, o prota é literalmente o cara mais livre do mundo. Ele é anti-gado. Se ele não quer algo, ele não tem medo de recusar. Aí se ele não quer conversar com alguém, ele literalmente vai embora e foda-se, o cara é brabo. Agora que a professora levantou a bola da Arin, nós vamos até a família dela, o Shoishin. O líder da guilda Verdadeira História, o chefe da família Shoishin, Jonsei Aoki, e o filho mais velho da família Jin Sheon, e a segunda filha, me ensina esgrima, quer dizer, Arin, Shoi Arin. Hoje conta o líder que em breve terão a chance de herdar um contrato com a relíquia da família. Caso falharem no teste, serão expulsos da família. Isso mesmo, rapaziada. O líder tira pra fora sua espada e pergunta se eles vão fazer o teste pra decidir o próximo líder da família Shoishin. Os dois dizem que sim, então em 3 semanas será feito o teste entre os dois. Indo embora, o irmão mais velho, rapaziada, ele pergunta se ela não conseguiu ler nas entrelinhas. Ela não consegue nem falar, vai ler, porra. O irmão diz que o pai não queria que ela fizesse o teste, aí vem a bomba. O irmão diz que uma filha ilegítima não tem o direito de ser líder da família, e só está tudo bem porque todos têm certeza que ela não tem chance de vencer. E aqui é a primeira vez que vemos ela com uma outra expressão. Mano, ela tá com ódio. Esse irmão dela não é flor que se cheire. O cara joga na cara dela que tem um contrato com uma constelação e ela não consegue nem tocá-lo. O moleque vai embora ameaçando que vai arrebentar ela por ter sugado o dinheiro da família por tantos anos. Bastardinha. Mano do céu, olha esse cara, véi. A determinação dela lembrando de sua mãe doente no passado, dizendo que ela tem que vencer. Mano, a sua mãe pediu pra ela se tornar líder da família pra ter o direito de ser livre dela. Será que vai dar bom pra ela, rapaziada? No outro dia, na sala de aula, o professor explica que a cada bimestre provas são realizadas e os últimos colocados são expulsos da academia. Esse é um filtro pra selecionar os melhores e forçar a todos a se esforçar o tempo todo. São testes práticos e teóricos. O prota tá ligado que na prática não existe risco, mas nesses teóricos aí pode dar ruim pra ele. A ideia do prota quanto a isso, o Barshi já teve essas aulas no passado e sabe tudo sobre esta matéria. O prota literalmente diz que vai colar dele. A constelação de estimação dele é contra isso porque é errado. O prota fala que é errado ele não está enchendo a cara dele de porrada a cada segundo da existência dele. Isso sim, vai colar e pronto, acabou. É um mito. Na saída da aula, a Arin pergunta pela primeira vez algo diferente de me ensina esgrima. Ela pergunta se eles vão treinar a academia hoje também. Aí o prota diz que agora sim está na hora de aprender esgrima. Aí a garota até brilha de felicidade, rapaziada.
Na sala de treinamento, a primeira coisa que ele quer ver é a espada dela. Ela saca pra fora o espadão. O começo de tudo é pelo básico do básico, a forma de como segurar a espada. Com uma simples informação de como empunhar a espada, a mana flui naturalmente pela Agora tô dando... flui pela lâmina naturalmente, e nem isso ela sabia fazer. O próximo passo agora é ela atacar com tudo o que tiver. Ela começa a emanar relampagajamentos. Quando ela dispara, a mobilidade do corpo dela surpreende até ela mesma. E mesmo que o Prota defenda facilmente, ela está muito mais rápido do que antes, e até o Prota nota isso. Outra lição é como concentrar magia nas partes certas do corpo e ter mais velocidade. Os golpes são bons, mas ela também deve aprender como se defender. Toma! Nessa aula de muita trocação e trocação intensa, foram golpes pra tudo quanto é lado. A Arin foram quase 1 hora dela tentando ao máximo enquanto o Prota ensinava. Quando acabou a 1 hora de treinamento, ela nem conseguiu ficar de pé. Ela reconhece que está muito mais forte do que no dia da cerimônia de abertura e mesmo assim não conseguiu alcançar o Prota. Ele está em outro patamar. Antes de acabar a aula, ela quer ter um x1 a sério com ele. Ela pergunta se ele quer. Já o Prota pensa que seria divertido porque ele é um talento bruto mesmo e é divertido. 300 anos atrás, ela teria potencial para ser uma de suas discípulas mesmo. Ela pergunta de novo se ele quer um x1 contra ela e para dar uma zoada, ele diz que querer ele não quer não. Aí pela primeira vez ela aceita de boas. Ela que é a mais teimosa do mundo aceitou. Ela até diz que se ele diz que não quer, então é porque não é bom. E basicamente, ela aceitou que vai seguir as palavras dele literalmente, definitivamente, e vai ficar mais forte assim. Sem determinação pra vingança, rapaziada. E falando em vingança, cadê o irmão do Minoxidil pra vingança? Não sei. 2 semanas depois, as gatinhas e todo o resto foram reunidos. O instrutor Sênior vai explicar sobre o teste bimestral. O teste dessa vez, prático, vai ser o ataque a uma dungeon. Ao mesmo tempo que aparecem as entradas para as dungeons, ele diz que a quantidade certa para grupo que eles vão formar é de 8 pessoas. Mas se quiserem fazer grupos com mais ou menos pessoas, sintam-se livres para isso. Vocês terão 5 horas para terminar as dungeons. O nível dela é de rank F+. Quem não conseguir em 5 horas estará acabado e expulso da academia. Até os de famílias nobres ficam nervosos. O professor fala que já começou a rodar o tempo. Eles devem escolher as equipes, se organizarem e realizarem os ataques nessas 5 horas. O instrutor observando, ele diz que a confiança dos alunos mais fortes de famílias nobres é mais evidente. A Soyeon Makima decide entrar com um time de 8 pessoas. Outro grupo faz um time de 20 pessoas. A maioria optou pelo conselho do instrutor com 8 pessoas no grupo. E a avaliação já começa do lado de fora. O Prota que ficou sozinho, só de olho, não fez amizade com ninguém, ficou lá sozinho, sem ser chamado. A Arin é a mesma coisa. E naturalmente ele foi lá saber o que ela vai fazer. Ela responde que vai fazer o que ele disser pra fazer. Ué, então ele fala que ele vai entrar sozinho e diz tchau. Então ela fica se perguntando se ela também tem que entrar sozinha? Ele não falou nada. Outro grupo vendo ela sozinha vai convidar ela, pois eles vão em 7 pessoas. Até agora seria perfeito se ela entrasse, mas daí a teimosa fala que não, ela vai entrar sozinha. E ela foi mesmo, rapaziada. Aos olhos de todo mundo isso é loucura. Se for reprovada aqui, a expulsão na certa, não tem porquê. E ela vai sozinha. Na sala de monitoramento eles podem controlar o ambiente de todas as dungeons simuladas. O desempenho individual e coletivo valem pontos lá dentro e todos são avaliados ao mesmo tempo e o tempo todo. O professor responsável fica até admirado com a competência do instrutor sênior nisso. No passado o cara foi um contratante lendário com 99% de sucesso em todas as suas missões. Segundo o inspetor Lee Sang-Shu, nesse ano os alunos estão muito bons, especialmente os de famílias nobres, em especial Soyeon, a melhor deles. Conseguiu definir a melhor formação, controlar seu time e ela mesma executa várias funções ao mesmo tempo que lhe dão mais pontos nessa tarefa. Diz o instrutor que se não fosse o Prota, a reputação dela teria sido impecável, mas de toda forma, conforme forem passando as provas, ela vai voltar a chegar ao topo. E falando no demônio do Prota, o instrutor busca para saber aonde ele está e nada acha. Só sei que sem entender que porra é essa, ele busca na lista de quem então finalizou o teste. Lá está, o demônio finalizou a prova em 23 minutos de 5 horas. Mano, o instrutor fica com vontade até de chorar. Não faz sentido algum aluno fazer esse tempo, então ele vai ver a gravação dessa miséria aí. E ele sozinho simplesmente não tinha medo algum. Uma horda de monstros, ele só passava bravo em tudo, sorrindo com uma cara de maluco. Mano, o cara parecia um mixer fatiando tudo pela frente. 2 goblins gigantes dão uma porretada, erram, perderam a chance de errar novamente no futuro. Morreu. Enquanto ele via os 23 minutos de terror, os outros 2 professores estavam ali também, observando. Na hora do boss sinistro da dungeon, que foi programado para elevar ao limite o número de 8 alunos, ele só com uma estocada, o bicho já era. Rapaziada, indiscutivelmente, o Prota ficou em primeiro lugar e todos reconhecem que o maluco não é normal. Todo mundo saindo das dungeons, estrupiados, lascadinhos, até os que foram muito melhores têm marcas representando o que foi difícil. O Arin estava lá também, rapaziada, com os cortes nas roupas. O Prota era o único maluco
maluco que estava tão limpo quanto no começo. E aqui está pra nós a classificação. O Prota em primeiro, a gatinha da esgrima em segundo, a Soyeon em terceiro, o armário em quarto e o resto. O instrutor sênior esperava que o Prota ficasse em primeiro, mas não nesse nível, sem nenhum ferimento. Ele disse que o potencial dele é esperado ele chegar aos melhores do mundo, se não o melhor. Mas nem por isso eles poderiam deixar de notar que, ao contrário do esperado, o segundo lugar seria Choi Arin. Eles não sabem porque ela foi sozinha como o Prota fez. O seu tempo foi maior do que o dele, ela ficou ferida pelas lutas, mas ainda assim ela conseguiu realizar sozinha. Rapaziada, o professor responsável conhece ela porque já foi executivo da guilda Shoishin, e mesmo que ela fosse um aluno exemplar, não faz sentido esse comportamento. Minoxidil Ventric, que é de outra sala, vai dar uma olhada no ranking do Prota, que é da sala vizinha, só pra passar vergonha e ver que ele é o top 1 da turma. E nesse mesmo dia ele fica bravinho e pede pra se encontrar com Viscera, que acabou de chegar na Coreia. O encontro dos Ventric não podia deixar de ser num lugar chique. Viscera, que veio do México especialmente para passar o vapo no Prota, como igual um cachorro. Dá pra ver que o Minoxidil tem até um certo medo do cara. O Viscera pergunta sobre o cara que ele tem que passar o vapo, se está realmente autorizado a matá-lo. E segundo o Minoxidil, essa escolha é dele. É só necessário mesmo ensinar uma lição pra ele, bem humilde, mas se ele quiser fazer isso, a escolha é dele. Depois de combinar em detalhes, valor, sobre como o Minoxidil deve arrumar um álibi pra ele conseguir agir em Valhalla, sobrou até pra coitadinha da secretária, mano. Uma semana depois, o Prota pede autorização pra sair do campus de Valhalla. Isso só foi possível porque ele foi muito bem no exame bimestral. Existe um limite de vezes que você pode sair a cada bimestre da academia. O Prota foi numa espécie de reserva florestal. Ele estava concentrado até que ele dá de cara com ninguém menos que Viscera, o pescotapa. Só pra dar uma refrescada na memória de vocês, o Prota no passado tinha discípulos e, ao que parece, essas pessoas se tornaram as lendárias constelações de hoje em dia. O gato preto que pegou o anel do Morris não entendia por que o seu mestre estava quase se rasgando de ansiedade em ter algo que pertencia a alguém na era da destruição 300 anos atrás. A constelação é muito louca, velho, mas foda-se, bora ver essa treta aqui na nossa frente, rapaziada. O Viscera entrou na frente do Prota com a cara de maluco, cumprimentando ele como se o conhecesse. O Prota educadamente queria saber quem ele era, mas o pescotapa insinua que isso não vai ser importante pra ele. O Prota, que não é bobo, ele veio até aqui porque ele foi convidado por uma pessoa e, na verdade, ele estava ciente que o objetivo era se livrarem dele. O pescotapa elogia a intuição por isso, mas segundo o Prota não é intuição. Ele já sabia disso dias atrás. Literalmente jogou na cara do pescotapa que isso aqui é previsível e nada fora do normal. O cara irritado faz o primeiro ataque, ele veio com raiva. Toma! E errou, né? E por mais que tivesse sido forte o ataque, o Prota está bem de boas. O tal de Viscera é absolutamente confiante que é muito forte. E por mais que o Prota não fique com medo ou nervoso, ele reconhece que o cara é forte. Seu corpo é frágil, qualquer ataque desse poder destruiria ele, então partiu estratégia. O Prota sai correndo e o pescotapa vem atrás. Mano, o maluco despreocupado prepara um ataque e em segundos é surpreendido por um contra-ataque, perguntando se ele tem cérebro mesmo dentro dessa cabeça. Mano, a mãozada no meio da testa foi um mega porrada racha crânio, depois dá uma pisada na cabeça pra combater. Não, pera aí, ele errou. Na real, o Prota deixou ele desviar dessa vez pra dizer a mesma coisa que o pescotapa disse, que ele teve sorte em desviar dessa. Não demorou muito pro arrogante sentir medo do monstro na frente dele. A pergunta do Viscera é que drogas o Prota usou pra ficar tão forte assim. No passado, o cachorro louco usou todos os tipos de elixires pra se fortalecer, e esse era seu talento, alta resistência para elixires. Seus pais gastaram milhões e milhões, e aos 16 anos ele já tinha um corpo e poder de um adulto. A intenção de seus pais era usar o filho para garantir reconhecimento para a família. E diz o cachorro louco que isso ele não aceitava. As primeiras pessoas a irem de vala foram simplesmente seus pais. Depois de ser expulso do clã, a vida dele era mais livre, dinheiro não era um problema. Seu real motivo para vir até a Coreia era achar um desafio de sua idade para brincar, mas agora ele não está entendendo como existe um monstro desse jeito na Terra. Mano, que tipo de drogas você usou? Você está maluco, doido? Eu faço o Proed, caralho. O Prota, na real, achou engraçada a pergunta do cachorro louco. Como assim usar drogas pra ficar mais forte? Isso, além de ser trapaça, é desvantajoso. O Prota pensava que ele poderia ser comparado ao armário, agora se sente culpado em fazer isso. Um drogadinho desse não se compara a um cara natural esforçado como o armário. Toma! E depois de ser humilhado, Viscera parte pras armas mágicas. Sua adaga transbordando intenção assassina no máximo. E rapaziada, o moleque trevoso nem viu. Ele pegou a adaga pra ameaçar. O chute já veio na boca, quebrando tudo, filho. O cara bateu numa árvore, toma mais e outra pra aprender. E não acabou não, ele segura o cara pelos cabelos igual o Minoxidil faz com a garota lá. E o Prota avisa pra ele não perder a consciência ainda não, porque tem muito mais pela frente.
E quem estava no quarto esperando a notícia boa do parente era ele, Minoxidil, ansioso pra saber e já aproveitando a vitória, pensando como ele vai limpar a barra do parente dele por ter matado alguém ali perto. Ele até fala pra Julia que hoje tem, pra comemorar, manda ela pegar um vinho. Daí o telefone dele toca, com o Dissera ligando. O Minoxidil vai seco atender pra ouvir a boa notícia, mas tudo que ele ouve é isso aí, ó. Ai, me dá real, ai, caralho. Ele deve estar morto essa hora. Do outro lado da linha, o Prota colocou o maluco pra gemer no celular, só pra mostrar o que aconteceu com ele. O brabo ainda disse que o Dissera pediu pro Minoxidil queimar o incenso em memória dele, pois ele sabe que ele vai morrer aqui hoje. Ah, o brabo do Prota também diz que ele, Minoxidil, vai ser o próximo, e ele ficou tão cagado de medo que desligou o telefone na cara do Prota, que ele ficou falando sozinho. Mal educado do caralho, rico e mal educado, desligou na minha cara. Vou matar ele. Agora que o recado foi dado, o Prota pensa sobre o que ele vai fazer com o corpo. Na real, rapaziada, ele não morreu e nunca mais vai querer olhar nem pra uma foto do Prota, quem dirá pra ele pessoalmente. A Julia, que foi buscar o chazinho de bagomeu pro Minoxidil pra eles comemorarem, ela saiu pra buscar e ele tava feliz. Ela voltou, o maluco tava pra explodir de ódio e de medo. O que será que aconteceu com o Minoxidil? Ela deve estar pensando, né, rapaziada? O Minoxidil começou a pensar a mil. Se essa informação dele tentar matar alguém na academia chegar na família dele, vai dar muito ruim. Mas o que ele pode fazer agora contra o cara? Ele mandou o mais forte de todos ir atrás dele e não deu certo. O plano dele agora é só esperar pra ver se o Prota vai vazar alguma informação e torcer pra que ele não faça isso, contando que ele é pobre e é burro. Ou seja, ele não tem plano, só vai torcer pro Prota não fazer nada. O Prota, quando foi embora do parque, estava justamente planejando a hora certa de denunciar ele por isso. A constelação de estimação dele fala que ele podia ter só matado o Viscera lá e depois o Minoxidil Ventric também. Porém, o Prota diz que se fosse o eu dele de 300 anos atrás, ele faria isso mesmo. Mas atualmente, ele é só o Kim Jong-jook, um aluno de 16 anos. Ele não pode sair por aí matando gente pra arrumar problemas. O moleque é esperto, né, rapaziada? O Bart também diz que a habilidade que o Dissera usou antes é familiar pra ele. Ele não lembra da onde, mas lembra que ele lembra que ele lembra. E também pergunta se o Prota não reparou a magia dele. Mas o moleque tava poucas ideias e mandou ele calar a boca logo. Quando o Prota esbagaçou o Viscera, ele acordou ele pra fazer umas perguntas. Teve até que voltar a mandíbula dele pro lugar para ele conseguir falar, e ele perguntou para ele quem deu a ordem para matar o Prota. Vendo que ele não queria falar, o Prota usa suas incríveis habilidades de diálogo. Você pega a mão do sujeito e diz que a cada pergunta não respondida é uma mão quebrada, aí ele ganha no argumento. E agora sim o cara fala que foram os Ventrix que mandaram ele vir atrás do Prota, especificamente o Minoxidil Ventric. E outra coisa é que o Dissera não é da academia, de onde ele veio. O Viscera ia dizendo que não ia falar sobre isso, aí o Prota pergunta de boa de novo, coçando os ouvidos. Se ele tem certeza que não vai responder a pergunta, aí ele lembra da mão quebrada e responde tudo sobre ele e a família Ventric. O Prota fica sabendo que ele era dessa família e virou um mercenário, então ele dá até uma menosprezada no coitado por causa disso. O cara caído, mano, ele diz que se tivesse carregado a magia por mais 30 segundos, aí tinha sido diferente. Magia mais lixo, cara, 30 segundos de carregamento. O Prota fez até um curso de maldade, desloca de volta a mandíbula do cara só pra não ver ele falar. Aí cê, mano, deve ter doído. Voltando para a academia mais tarde de boas, o Prota começa a pensar de como vai dar um troco no Minoxidil Ventric, que está atrapalhando o objetivo dele. O Prota safado meteu uma ralucada e gravou toda a conversa do Dissera. Depois, pensando em como soltar isso, ele liga pra professora cara de pau, gatinha. Falou vocês, ela é gatinha, né não? É. Ela atende perguntando se ele decidiu finalmente ser assistente dela. E ele diz que não, carai, tá ficando maluca? Ele quer saber se ela conhece algum jornalista pra apresentar pra ele. O Prota meteu exposed na família Ventric, saiu no jornal sobre eles terem encomendado o capotamento de um aluno da academia e os carai. Quem quiser ler as notícias, pausa aí, ó. Tem até os comentários sobre as notícias na internet. Na casa, coçando com seu iPhone 96, o Prota ferrou a reputação do Minoxidil Ventric, mas o que ele não esperava, rapaziada, era que o cancelamento do cara ia afetar a família dele lá na Inglaterra. O Prota mesmo nem queria afetar toda a família, só o cara mesmo pra ele parar de atazanar ele, e ele fez um crime. A líder da família teve que ir a público falar sobre essas notícias. Foi pedir desculpas públicas ao aluno atacado pelo membro de sua família e declarar que Dissera é uma pessoa excomungada da família, na verdade. E mesmo assim, o Dissera afirmou que o Minoxidil Ventric era um mandante, mas horas depois ele disse que essa parte era uma mentira. Ela também disse que vai pessoalmente até o aluno atacado na Inglaterra pedir desculpas e levar Minoxidil Ventric de volta para casa para uma investigação. E depois disso ela vai embora da entrevista sem falar com nenhum repórter. E rapaziada, o Minoxidil Ventric, que viu isso pela internet, sentiu o butico travar tanto que quase que colou as
pregas do Butico, o pai do moleque foi quem ligou pra ele pra avisar que ele vai voltar pra Inglaterra hoje mesmo. Tudo que restou pro Minoxidil foi ficar bravinho mesmo, rodou bonito e a Júlia ficou lá, sem falar um ar. No dia seguinte que o Prota viu que o Dissera declarou depois que os Ventrix não tinham ligação nenhuma enquanto ele era levado pelos caras, o Prota vendo isso não gostou nada, mas tanto faz, o Minoxidil vazou, então não vai mais atrapalhar ele, pelo menos. Depois das aulas, o Prota foi até a sala dos professores para agradecer quem arrumou o contato do jornalista e, como sempre, os malucos nessa história. Ah, você veio sem meu ajudante? Nem ferrando, carai. A professora no refeitório faz biquinho querendo saber por que ele chamou ela então. Ela pergunta se isso aqui então por acaso seria um encontro. O Prota nem pisca, fala pra coroa acordar pra vida, tá ficando maluco? Ele disse que foi lá só pra agradecer e dar algumas informações como recompensa, informações de como lidar com monstros que ela queria. Mas isso em troca dele ser liberado nesse final de semana das aulas de novo. Enquanto isso, num navio indo para a prisão da torre, um tal de Dissera está a bordo como prisioneiro. O plano dele é ficar calado e assumir a culpa toda sozinho, para não prejudicar os Ventrix. E depois ele tem certeza que eles vão ajudá-lo a tirá-lo daqui. No máximo 5 anos ele deve estar fora. E para ele essa situação estava boa, mas as coisas mudaram quando ele escuta alguém que, além de assustá-lo, passa um talho sinistro na jugular do moleque. Pra simbolizar o que aconteceu, as páginas foram desenhadas separadas, hein? O autor acabou de explodir nossas mentes. O Carrasco na cela nem queria a conversa, já chegou cancelando o CPF. Morra aí, seu lixo. Tá bom. Marrel. Na mansão dos Ventrix, a líder da família estava lá para receber o Minoxidil com cara de quem não estava feliz com tudo isso. O pai Minoxidil e o Minoxidil filho foram juntos levar o seu irmão. Ela só de abrir a boca para perguntar, o moleque começa a se cagar todo para responder. Ela queria saber o porquê que ele foi fazer isso. Diz o Minoxidil que queria pedir perdão para ela sobre tudo isso. Ela não aceita e quer saber por que ele tentou capotar um outro estudante, detalhe por detalhe. Ele disse que ele queria eliminar o Kinjo Ryuki, aí ele pediu pro Dissera fazer. É isso, eu quero, eu faço. E a mulher fica putaça com essa explicação. E por um segundo, rapaziada, parecia que ela ia matar os dois ali mesmo, mas não. A líder da família diz que as ações dele jogaram o nome da família no lixo, por um motivo besta, inclusive. Aí pra botar aquele terror, ela pergunta o que ela deveria fazer pra consertar isso, hein? E deu pra sentir o medo nos olhos do moleque, né não, rapaziada? Ele até implora e diz que vai fazer qualquer coisa pra consertar isso, mas ela diz que a única maneira para arrumar isso é expulsando o moleque da família. O pai do Minoxidil, para ajudar o filho, diz que é contra, isso é muito extremo, mas a mulher é curta e grossa, pergunta logo se ele quer ser expulso no lugar do filho então. Aí o pai não quis, né rapaziada? F pro mano Minoxidil. Porém a mulher, que é muito esperta, pensa consigo mesmo que queria que o moleque fosse expulso mesmo até morto, mas ela manja, se ela expulsar o moleque, vai estar assumindo que os Ventrix são os verdadeiros culpados, então por hora ela diz que não vai expulsar o Minoxidil, mas ela diz que vai se encontrar com o tal Kinjo Ryuki e vai pensar melhor sobre o destino dele quando ela se encontrar com ele. Então ela mete o pé dali e manda o pai ficar de olho nesse filho medíocre dele daqui em diante. E ele ficou lá agradecendo. O cara foi humilhado pelo Prota, voltou pra casa, foi humilhado pelo líder da família. Na hora de ir embora, o pai tinha que humilhar esse arrombadinho também, mas não fez, tá errado isso aí, ó. O Minoxidil diz pro pai que a intenção dela é expulsar ele assim que a poeira baixar, então ele vai ter que fazer aquilo e ainda fala que o pai vai ter que ajudar, e o pai concorda. Bom, pelo menos o pai é presente e ajuda o filho, mesmo que seja pra fazer merda. E o cara ainda é um ótimo pai, rapaziada. É verdade. Enquanto isso, rapaziada, na academia Valhalla, o Prota é avisado que a líder dos Ventrix está vindo visitar ele logo pra pedir desculpas, e é isso que o Prota não entende, por que ela se está dando o trabalho de fazer tudo isso. Coisa boa não vem daí, isso daí já deixa o brabo irritado. Irritado tô eu também, mano. Cadê a Shoyarin com os ensinamentos de esgrima, carai? Ah, o professor também explica que ele está preocupado com a situação da academia. A Adélia, líder dos Ventrix, vem aqui hoje e eles doaram milhões para a academia e são os maiores apoiadores de dinheiros que ele tem. Então a academia vai passar o pano para tudo que eles fizeram. Ele quer saber se o Prota entende essa situação aí. Ele diz que beleza, isso aí ele entende. Dinheiro é dinheiro, carai. O professor sai e deixa o Prota na sala porque a Adélia chegou. Ele até tem que se curvar para cumprimentar a mulher e ele mete o pé e ficam na sala o Prota e a líder dos Ventrix, rapaz.
rapaziada. Bora ver se o Prota é presença de verdade, rapaziada. Ela se apresenta bonitinho, o Prota também. Eu acho que ela não esperava que o Prota, que não tem família nobre, não tem nada, é pobre, não ia ficar nem um pouquinho intimidado por ela. O moleque é Sigma de verdade. Ela se desculpa pelo incidente do Dissera e quanto a isso o Prota diz que está tudo bem. Agora, sobre Minoxidil, ela ia falando sobre ele e o Prota interrompe, diz que isso não importa mais. Nas entrevistas para a mídia, ela disse que ele não teve nada a ver sobre isso, então beleza. E agora começa de verdade, rapaziada. Ela joga na mesa que a mídia nem o público acreditaram nos Ventric nas entrevistas, e o Prota nem aí, diz que tá ligado nisso aí, pareceu isso mesmo. O que a Adélia quer dizer é que ela quer a ajuda do Prota para mudar a opinião do público sobre a família dela. Ela oferece praticamente tudo, dinheiro, apoio político para ele entrar nas melhores guildas da Coreia, ele só precisa ajudar ela dessa vez apenas com isso. O Prota, para ter certeza, ele pergunta se é só ele fazer uma declaração e tudo isso acaba. Foi só para confirmar. Ele joga na cara dela que eles devem estar desesperados para oferecer tanto para calar ele. Ela veio de outro continente até aqui só para fazer isso. Ele joga logo o papo, diz que está puto com a raiva deles fazerem como se isso não fosse nada. Ele não vai ajudar eles de maneira alguma. E não só isso, ele diz que ele não precisa de nada do que ela ofereceu. A melhor recompensa que ele pode ter é ver essa família com essa desonra que o Minoxidil trouxe pra eles. A mulher ficou louca da vida, rapaziada. Ela queria matar o Prota ali mesmo, mas o brabo, que não abaixa a cabeça pra ninguém, desafia ela a tentar então, só pra cair pra dentro. E aí ela mostra a verdadeira cara dela. Ela diz que ele é só um lixo e ela veio perder tempo com o lixo. Ele se atreve a ser arrogante com ela. Ela diz que vai matar ele ali mesmo, com todo o poder dela. E o Prota nem aí, rapaziada. Ele fala de novo pra ela tentar então, pode vir. Você tá ficando maluco, seu arrombadinho? Não tem medo de morrer, não? Eu não, já até morri uma vez, sabia? Não. Não é que o Prota não tenha medo, mas o Prota é esperto e diz que se os Ventrics disseram que o Minoxidil não tem culpa, jogou dinheiros e dinheiros para a escola, jogou várias ofertas para ele cobrir o rastro, matar ele aqui seria a última coisa que ela quer fazer. Mano, a mulher explodindo em ódio, sendo humilhada pelo Prota, ele lá, de boa. Ela diz, mano, ele diz que ela não tem a coragem de fazer isso aí, e por fim ele tava certo. Ela desiste, mas ela desiste dizendo que ele vai se arrepender pelo que ele fez aqui hoje. E o Prota agride ainda mais. Ele diz que ela vai embora com o rabo entre as pernas e ainda falando merda, que coisa mais feia. Rapaziada, o que é esse Prota, velho? Moleque debochadaço. O Barshi, que vive na espada dele, pergunta só uma coisa: precisava mesmo fazer um inimigo desses? E pro brabo, essas pessoas que acham que deveriam ser veneradas são as pessoas que ele mais odeia. E esse era o mesmo motivo dele odiar o Barshi 300 anos atrás também. E continua odiando. E agora, o Prota diz que é ele que vai atrás dessas pessoas que tentam colocar uma coleira nele. E, rapaziada, o moleque é muito brabo. Depois dessa declaração de guerra, ele vai pro estádio de treinamento da academia. E lá na porta, olha quem a gente encontra. Shoyarin está de frente com o irmão mais velho dela, o que o Prota não conhece ainda. O cara estava na academia, ele nem é estudante, ele foi lá pra oprimir, obrigar a Arin a não enfrentar ele pela liderança da família. O argumento dele é que ele não quer esbagaçar ela na frente de todo mundo e ela também não tem a mínima chance contra ele. Olha esse cara, rapaziada, de novo. Ela já ia dizendo alguma coisa, mas o Prota chega por trás, dizendo ali em voz alta que ele é um merda, meu irmão, e apontando o dedo na cara dele ainda. O irmão da Arin não conhece o Prota, então ele quer saber por que ele está xingando ele assim do nada. E o brabo diz que é outra pessoa se gabando de sua autoridade de família, metendo louco pra cima dos outros, e isso ele odeia. Então o Prota expulsa o cara da academia, mandando ele vazar e dizendo que se qualquer pessoa que invada a academia pra obrigar alguma aluna a fazer qualquer coisa, a aluna tá de boa, a aluna que é B.O., ele vai descer o braço. E ele pergunta pra Arin se ela concorda com o que ele fez, e ela diz que sim. E que me ensina esgrima? Tá bom, cara, eu vou ensinar. O irmão dela diz que eles se veem no teste então e vai embora. A Arin agradece o Prota, ele diz que nem precisava, então ela diz que tem uma reclamação. Ela mesma ia mandar o irmão tomar no butico e ele atrapalhou. Agora, como punição, bora aprender mais esgrima. Me ensina esgrima! E pra não dar spoilers do treinamento, Manhua pula para alguns dias depois, rapaziada. Com o Prota indo em busca de suas antigas anotações. Nelas possuem ensinamentos de como superar as fraquezas deste corpo, e assim ele pode superar e destruir uma certa família, né, rapaziada? E agora, finalmente, rapaziada, enquanto isso acontece, no mesmo dia a seleção do novo líder da família Shoishin. E por serem uma família importante, tem vários repórteres lá pra saber quem será o novo líder da família. Lá dentro está a Mencina Esgrima e seu irmão Fela da Fruta. O pai vai começar o teste, mas antes ele quer fazer os rituais e procedimentos. Pergunta se todos sabem o que está em jogo e da importância da família. Quem perder será banido da família para sempre. Quem vencer virará o novo, futuro mega líder do clã. Que papo é esse aí de líder? Mega
pai? Tá ficando louco? Sim. Os dois dizem que estão preparados e cientes das consequências, então o pai diz que vai começar o teste. O teste é encontrar a Dual Blade escondida nas montanhas. Quem encontrar a espada, trazê-la para ele, será reconhecida como vencedor do teste da seleção. Ah, e não importa como você vai fazer para obter a espada, só não podem matar um ao outro, de resto tá permitido. Então começa o teste, rapaziada. Ela vai correndo e hypada para encontrar a espada. Já o irmão nem corre. Ele diz que se deixar ela encontrar a espada, é só tomar a espada dela e ele será o vencedor. E nem isso o cara faz direito, velho. E falando em fazer direito e honestidade, rapaziada, no dia que o Prota esculhambou o irmão dela, o cara recebeu uma ligação depois de uma pessoa cobrando dele pegar logo a Dual Blade. Ou seja, alguém de fora do clã combinou dele roubar a espada sagrada do clã dele. Isso daí em troca dele fazer um contrato com uma constelação mais poderosa. Então esse arrombadinho quer entregar a espada da família em troca de poder. Toma no cu! Arin, que saiu na frente, está fazendo a técnica de sentir a energia do ambiente para pegar o rastro da espada. Ia demorar cerca de 15 minutos para ela conseguir captar o rastro da espada. Demorar demais, caralho. É por isso que o irmão dela veio andando e conseguiu alcançar ela. Ele já chega perguntando quem ensinou ela a rastrear traços de mana no ambiente. Ela responde que foi o Prota. Nos ensinamentos dele de esgrima anteriormente, ele ensinou ela a fazer um controle mágico além do básico. E nessas aulas o Prota não entendia por que a família não ensinou isso para ela logo. Como assim não ensinou? E pela cara dela a gente já entende por que ela não foi ensinada, e o Prota também entende, né, rapaziada? Deixando isso de lado, ele mostra como fazer a ativação dos hacks. A ativação dos hacks mágicos de controlar melhor a energia de seu corpo todo. Dominando a energia total de seu corpo, você pode sentir a mana do ambiente melhor. De primeira, ela conseguiu fazer e sentir a mana do ambiente e da coisa com mais mana na frente dela. Diz ele que com isso você pode sentir até mesmo a menor energia mágica perto, e até não desperdiçar a própria mana do corpo se você melhorar o controle. Pra finalizar, ele diz que objetos mágicos, assim como pessoas, emitem energia. Quanto mais controle você tiver, mais fácil é rastrear pessoas e objetos. E a cada ensinamento ela cora mais, rapaziada. O que será que é isso daí, hein? Não sei. Voltando pra floresta, o irmão Folgado diz que se lembra desse cara. É o Folgado outro dia que xingou ele. E o irmão não para, rapaziada. Ele fala mal do Prota na frente dela. E isso daí ela não deixa barato, não. Seu lixo, cala sua boca. E além disso, rapaziada, o desafio é procurar pela espada. Por que ele veio atrás da irmã? E o maluco responde essa dúvida atacando Arin. Antes ela nunca conseguiu bloquear um ataque dele. Dessa vez o que ele viu está diferente, rapaziada. Ela bloqueou e jogou o Folgado pra trás. E por essa, nunca que ele esperava. Ele ficou lá pensando como isso é possível. Como que ela ficou tão forte assim? Não sei. Enquanto essa treta acontecia, dias antes o Prota tinha saído da cidade para procurar suas antigas anotações que ele escondeu 300 anos atrás em sua antiga vida. Ele estava procurando em vários lugares ao redor das montanhas da cidade. Quando ele encontrou, depois de muito procurar, estava na frente dele. Porém, longe dali, ele sente um grande uso de mana. E isso era a trocação frenética de golpes de espadas dos dois irmãos. Arin estava totalmente concentrada na luta e usando todo o seu conhecimento que aprendeu. A primeira coisa que o irmão percebe e fala é que ela está mais brutamonte que antes, porque ficou fisicamente mais forte. Irmãzinha, você tá vindo pra escola ou pra academia? Mas o nome é Academia Valhalla, burro. Desista da competição. O irmão se recusa a ouvir o conselho e ataca ela xingando como sempre, de bastarda. Uma das técnicas que ela aprendeu e coloca em prática, concentrando toda a sua mana na lâmina. O alvo veio com tudo, então ela rotaciona a espada e faz um corte de baixo pra cima. Só nessa aqui ele parecia um bote caindo. E a segunda parte do golpe é acertar uma empunhadura bem nos rins com toda a força que tiver. Do jeito que ele caiu, ficou jogado igual bosta. Se antes ela nunca teve chance contra o irmão mais velho, agora ela colocou pra dormir. A Arin evoluiu muito em pouco tempo, rapaziada. Ela pega a espada dupla pra levar de volta e vencer a competição. Porém, ela percebe que o cara levantou e emanando uma aura totalmente diferente de antes. O moleque dizendo de novo que alguém como ela nunca vai derrotar alguém como ele, que tem um contrato. Eu achei que ele ia falar que não é bastardo. Ele ainda mete a desculpinha que ela acertou ele desprevenido agora por sorte. E a Arin, se curiosa, pergunta se ele é um vilão agora por causa dessa aura estranha. E ele fala que vai responder com atitudes. Ela prepara um contra-ataque, mas ele desvia e contra-ataca o contra-ataque dela com um contra-ataque. Foi uma lapada seca, bem no bucho. Ela caiu no chão e o que era pra ser vermelho na barriga estava preto. O irmão, todo confiante, pergunta se ela consegue se levantar agora. E de fato, ela ficou sem forças pra isso. Aí eu não sei se era o ferimento a razão disso ou o fato de estar saindo petróleo da barriga dela, mas beleza. Ela perguntou antes se ele era um vilão, porque a aura que ele está emanando agora é de uma constelação do mal. O irmão confessa que agora ele está do lado dos devotos. De acordo com Arin, os devotos são o terceiro grupo maligno mais poderoso do mundo, e o irmão está usando o poder de uma das constelações
orações dos devotos. E as coisas ficam mais pesadas do que antes da seguinte forma. Arin pergunta por que ele ia querer se juntar a um grupo criminoso e seu irmão diz como se fosse óbvio a resposta. Um dos poderes da constelação dele é não sentir as coisas. E eu não sei se ele tava falando de não sentir dor ou sentimentos. E eu acho que nem Arin entendeu. O fato é que seu irmão conta que desde seus 12 anos de idade ele esteve trabalhando por sua guilda para ser um exemplo, quando na real o que ele queria era brincar e comer tijolo como todas as crianças normais. Ele se juntou aos devotos para poder realizar seus desejos de adolescência suprimidos e privados por conta das obrigações da guilda. Quando o líder dos devotos o encontrou, ele não pensou duas vezes em aceitar. O irmão fala que ele talvez já deveria conhecer sua verdadeira personalidade. Arin estava até suando por conta do ferimento no bucho e pergunta: como assim verdadeira personalidade? E isso era o lado sádico dele. O irmão conta que ele adora quebrar as pessoas. Para ele se juntar aos devotos oficialmente, a condição é ele entregar a espada dupla, que é a relíquia da família Shoishin. 10 anos atrás ele fez o teste da família igual esse para encontrar a espada dupla. E nessa época, a outra pessoa que competia com ele era a irmã mais velha da Arin. Ele explica que durante o teste não controlou seu desejo e matou ela nas montanhas. A Arin fica em choque porque ela pensava que a irmã tinha desaparecido. E na real, ela desapareceu mesmo, porque ele desapareceu ela desse mundo. O verme do irmão dela, na época, eliminou a concorrente, mas não conseguiu encontrar a espada dupla sozinho nas montanhas e falhou no teste. E só agora, 10 anos depois, ele teve a chance de fazer o teste de novo e foi a Arin que encontrou a espada pra ele. Ele não encontrou novamente. E pra piorar, o irmão fala que a mãe dela adoeceu por tristeza de ver o rosto da filha mais velha toda vez que olhava pra ela. E ele falou isso só pra magoar mesmo, porque logo em seguida ele mandou a Arin pra ir encontrar a irmã no outro mundo e cortou o capacete dela fora. Não, pera, rapaziada, ele acertou algo sim, algo duro, a espada do Prota. Ele estava próximo dele e chegou a tempo de salvar o pescoço da Arin. Me ensina a esgrima. O Prota já manda ele explicar o que ele está fazendo. O mano responde que isso é um assunto de família e que ele cuide dos próprios problemas. É que ele já ficou puto, esse mano aí vai morrer. Ele já dá-lhe uma pra ficar esperto, no meio dos peitos ele vai com tudo numa árvore. Rapaziada, a Arin ia de fato perder a cabeça se ela não fosse salva. Agora que ela ficou de olho no espadão do Prota, ela ficou... Mas o que tem a ver isso daí, Filipex? Não sei, mas ela ficou olhando, aí eu reparei. Do nada. Quando ela voltou a si, ela pergunta o que ele está fazendo aqui. O Prota não conta de fato o que ele estava fazendo. Ele diz que ele tinha assuntos no meio do mato, enquanto olha a situação do ferimento da garota. Ele fala para ela reunir mana e concentrar em curar seu ferimento, dando a entender que ele vai cuidar da situação dela daqui em diante. O irmão arrogante se levantou e foi até ele falar de novo que isso é um assunto de família, então ataca concentrando energia na espada. O Prota dá só um passinho pro lado e desvia do ataque. Ele tinha certeza que não erraria nessa distância. E da mesma forma que a Arin antes, o Prota dá uma coronhada de espada nos peitos que até fez ele gorfar churume. E pra terminar o combo, ele pisa em cima dos peitos do maluco e coloca a bainha da espada no rim e arregaça, que até o chão ao redor não tancou a pressão. Imagina o cara. O golpe no rim foi pra vingar a Arin. Era isso que o Prota tava pensando aqui. Mesmo que ele não tenha dito, foi isso daí, rapaziada. Confia. Logo depois ele foi ver se ela estava bem. Ele pergunta se ela consegue pelo menos andar. E antes dela tentar alguma coisa, ele levanta mais uma vez. Não, na real, começam a se espalhar maldições que o Prota diz estar vindo de uma espada mágica. E sim, ele levanta mais uma vez e ainda mais determinado. Só sei que ele murmura alguma coisa e pula pra cima do Prota de um jeito que não dá pra saber se ele ia dar um chute na cabeça ou uma espadada. O Prota defende a espadada sem fazer careta de esforço. E o moleque repara isso. O que ele repara também é o soco vindo direto no bucho. O irmão mais velho questiona se essa força é possível para alguém de 17 anos. Todos os ataques ele bloqueia sem esforço, e se ele levar mais 1 ou 2 golpes dessa pessoa, ele vai perder. Por causa disso, ele puxa do bolso uma pedra que na verdade é o resto de uma relíquia artificial, ou seja, uma cópia de uma relíquia verdadeira. Comendo isso, ele consegue um contrato temporário com uma constelação pica ligado a essa relíquia original. Ele manda tudo pra dentro e fica confiante que agora com esse poder o Prota vai morrer. Até as pessoas de fora da floresta esperando o resultado da prova sentem este poder e dá pra ver até subir no ar. Essa fumaça roxa no céu, líder da família e pai deles percebe também e decide que mesmo que seja proibido interromper a prova pelas regras, ele vai lá só pra dar uma olhada. Pelo menos uma olhada, né? O moleque estralando magia corrupta e o Prota pergunta se era só isso mesmo então. E o cara fala que essa confiança toda vai fazer ele morrer ainda mais rápido. A constelação que ele fez contrato se chama o Dragão que Mata Todos. E o sistema avisa, o Dragão que Mata Todos mostra seus dentes em satisfação por ser invocado. O Dragão que Mata Muito ativa sua habilidade
está de olho que escaneia tudo. O dragão que mata tudo percebe que o que está na frente dele não pode ser real e até fecha os olhos torcendo para não ser real e abre novamente escaneando. O dragão que mata tudo morre de vontade de ir embora para não morrer. O dragão que mata tudo fala para o moleque que vai fugir, cancela seu contrato temporário e faz questão de sugar todo o seu poder de volta e meu Deus. E agora, irmãozinho, o prota coloca a bainha no bucho dele e pergunta: quem ia matar quem mesmo, hein? Fala pra eu. Não mereço isso. O prota aplica com vontade agora, deve ter saído até a alma nesse caminho aqui agora. Deu uma gorfada de chorume de novo e caiu morto. É a terceira vez é que dá certo, né, rapaziada? Se ele levantar de novo, eu desisto desse marruá. Nessa mesma hora, no líder dos devotos chega a seguinte mensagem: o dragão que mata todos por causa de você se meteu em grandes problemas. Você quer desaparecer desse plano mortal? Você quer ir de vala? O líder dos devotos, sem nem ter ideia do porquê, pede desculpas, meteu a cabeçada no chão e implorou por perdão. Depois de ficar assim desse jeito, o dragão que quase foi de vala avisa pra ele não distribuir mais relíquias artificiais por aí e se comportar bem. Passar bem. Olha como é a mente dos caras. Depois de ser perdoado, ele se dá conta que deve ter sido o garoto do clã Shoishin. Então ele vai ir atrás para descobrir o que aconteceu. Ou seja, ele vai atrás do cara que meteu medo na constelação. Vai morrer. O prota voltou para casa, tira da mochila o que ele estava procurando tanto. Deu tempo de ele ir lá, pegar isso aqui e depois voltar e salvar o Arin. Essas são as anotações sobre as artes divinas. É uma técnica de respiração que pode aumentar o poder mágico para um nível absurdo. Conversando com a constelação baixa que vive em sua espada, o prota fala que a técnica que ele estava usando em sua vida passada para a respiração é um lixo. Quando ele encontrou esse manuscrito, ele não foi capaz de aprender, pois seu corpo estava muito habituado com a técnica normal que ele usou a vida toda. Para se ter ideia, se ele tivesse essa técnica desde antes da sua vida, ele não teria morrido aquela vez, não teria nem sequer se ferido naquela luta que o levou à morte. Agora com esse corpo novo, zerado, todo resetado, o prota vai ficar um monstro. Ele já começa a imaginar, ele vai treinar de parar seu corpo físico e focar nisso agora. Nos é mostrado o que aconteceu depois que o prota derrotou o irmão da Rin. Ele não matou o moleque naquele golpe, mas foi quase. Ele também decidiu não terminar de cancelar o CPF do moleque, porque daria ruim um adolescente estar envolvido num cancelamento de CPF. Na vida passada era normal pra ele fazer um cancelamento, nessa vida ele é só um adolescente, não pode fazer assim esses cancelamentos por aí. Ele verifica se a Rin estava bem e deixa ela decidir o que fazer com o irmão. Nesse meio tempo ele percebe alguém vindo, deveria ser o pai deles. O prota avisou pra ela que a família dela ia chegar em breve, então agora ele vai atrás das anotações e quando a família chegar, ela diga que derrotou o irmão que estava usando a relíquia maligna. Ele meteu o pé antes da família chegar e aí ele foi atrás das anotações, ou seja, ele foi primeiro na Arin, que é a prioridade, depois foi em busca das anotações que ele estava procurando tanto. Isso já diz alguma coisa pra nós, rapaziada. Voltando à família dos Shoishins, esses acontecimentos prejudicaram muito a reputação da família. Os jornalistas que estavam na frente da montanha para saber o resultado publicaram que o envolvimento da família com os devotos é real. A repercussão disso vai afetar muito a família Shoishin, justo agora que Arin vai ser nomeada como a próxima líder da família. Ela está no hospital agora, mas não corre perigo de vida. O lado positivo é que ela saiu como heroína nas reportagens por derrotar um membro dos devotos, sendo só uma adolescente. Ela fez exatamente como o prota disse, ela falou para a família que esbagaçou o irmão quando descobriu que ele era dos devotos. Quando questionada de como ela teria o poder o bastante para isso, ela deixou claro que foi graças ao Joe Ryuki, o prota, que ensinou tudo o que ela sabe. Aí pesquisando quem é esse cara, a primeira coisa que o pai vê é que é um delinquente malucão. Aí ele deve ter pensado que a filha está sob péssima influência, mas poderosa influência, né? Pera aí, isso faz sentido? No dia seguinte, o prota foi pra escola normalmente, e lá estava ela, e não no hospital. Ele fica em dúvida se ela deveria estar bem com aquele ferimento. Ela sente a presença dele de certo e cumprimenta ele normal. Uns random passando lá atrás pensam se é com eles e ficam até nervosos, mas o mais esperto fala que não tem como, não é nós não, deve ser aquele bonitão ali, ó. Acertou, miserável. O prota ficou em dúvida dela estar bem porque antes, por WhatsApp, ela avisou que não poderia treinar por um tempo devido ao seu ferimento grave. Outra coisa que ele lembrou é que o objetivo dele é encontrar a espada celestial. Para isso ele tem que ir no centro da grande floresta. E essa área só é usada nos exames finais da academia. Então para ele ir para lá naturalmente ele tem que esperar até o final do ano. O que é paia para ele. Então ele tá pensando em alguma maneira de ir lá mais rápido. Justamente nesse dia o professor avisa para a turma que vai acontecer o famoso torneio intercolegial no próximo mês. E o prota nem aí para isso. O professor então avisa que a escola escolhe os melhores alunos para enviar nessa competição. Ele avisou isso e chamou o prota para fora da sala. No particular
particular. O professor nem teve tempo de avisar na sala dele o que ele ia falar e o Prota já disse que se recusava. Mesmo que vencesse isso desse muitas recompensas, o professor imaginou que o Prota iria se recusar lá na sala, então lá ele não teria chance de argumentar. Então aqui ele tem uma forma de explicar melhor. A melhor academia da China, a melhor academia dos Estados Unidos, a melhor academia da Coreia, que são as 3 melhores do mundo, escolhem seus melhores estudantes e colocam para competir em provas de luta, escapar de labirintos, e o Prota continuou sem interesse algum por isso. Ele fala que não liga pra dinheiro nem pra bolsas de estudo. O professor puto com isso já comenta sobre o centro da grande floresta, que ele percebeu que o Prota é interessado. Não tinha como não perceber o interesse dele nisso. Ele fala o nome e o Prota já prestou atenção na hora. A prova final da competição é no centro da grande floresta. Quem participa da prova final está automaticamente aprovado no teste do final de ano da academia. Bota o nome do pai que eu vou participar desse negócio aí, coloca. Rapaziada, basicamente os selecionados pra tocar a porrada com os melhores alunos ao redor do mundo são o Prota, Shoyaren, Yoseo Eon, Yoseuki, Do Jungkook. Peraí, não. Então a gente vai ver o Prota brilhar mundialmente e nada de constelação até agora. Pra falar que não teve nada de constelação, a líder da família dos Ventrix de arrombadinhos recebeu uma informação que a constelação dela ficou interessada. Essa informação é sobre o mercado escuro no território 7. A constelação que manda em todo esse território dessa região ordenou que construísse um prédio feito só de papel. Quando questionada de por que está fazendo isso, essa maluca que é a constelação líder desse local disse que isso é um presente pra ele, pro Prota. Ela está atrás de encontrar ele também, porque sempre tem que ser uma birutinha, rapaziada. Então o Prota vai pra uma competição mundial. Tem uma perturbadinha atrás dele, a líder dos Ventrix está atrás dele, a constelação do líder dos Ventrix está querendo ele, o chefe dos devotos quer morrer pra ele e Arin quer aprender mais esgrima com ele. E o que vocês querem é mais vídeos sobre ele. Comenta aí se eu acertei. Comenta e deixa um like brabo. Falou pra vocês. Até mais. Tchau.